Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Que privilégio congregarmos na congregação dos santos, dos deuses. Nós somos o governo de Deus aqui na terra, assim é? Vamos louvar. Glorificado e preparado, e sabe isso para quê? Entendo isso para quê? Porque somos o governo de Deus, e por todo o mundo está se preparando. Todos uma mesma voz, em um mesmo pensar, todos somos soldados. Somos o governo de Deus, que a todas as nações segue anunciando. Alerta, escutem sem temor, a trombeta soando com som claro. Porque somos o governo de Deus, e por todo o mundo está se preparando. Todos uma mesma voz, em um mesmo pensar, todos somos soldados. Somos o governo de Deus, que a todas as nações segue anunciando. Alegre, escutem sem temor, a trombeta soando com som claro. Com som claro, com som claro, com som claro, com som claro. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Graças, papai. Vamos louvar. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos afastará do amor de nosso Deus? Nem tribulação ou angústia, perigo, fome ou mesmo nudez nos poderá separar do seu amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos afastará do amor de nosso Deus? Nem o alto e nem o profundo, e
Quantos podem dizer que são loucos pela loucura da pregação, assim é? Então vamos louvar. Abba, Pai. O mundo diz que estou louco, que eu não nasci salvo, que eu não estou completo. E o que fez Cristo? O mundo diz que estou louco, que eu não sou um anjo que desceu do céu e escolhido. O mundo diz que estou louco, que eu não nasci salvo, que eu não estou completo. E o que fez Cristo? O mundo diz que estou louco, que eu não sou um anjo que desceu do céu e escolhido. Eu vim para cantar com sua verdade. Com sua verdade. Vim para reinar com seu poder. Seu poder. Vim para anunciar este evangelho. Vim para dizer que ele é meu rei. Graças, papai, pela loucura da pregação nós fomos salvos. Assim é? Abba, Pai. O mundo diz que estou louco, que eu não nasci salvo, que eu não sou completo. O que fez Cristo? O mundo diz que estou louco, que eu não sou um anjo que desceu do céu e escolhido. Eu vim para cantar com sua verdade. Com sua verdade. Vim para reinar com seu poder. Seu poder. Vim para anunciar este evangelho. Vim para dizer que ele é meu rei. Vim para cantar com sua verdade. Com sua verdade. Vim para reinar com seu poder. Seu poder. Vim para anunciar este evangelho. Vim para dizer que ele é meu rei. Vim para dizer que ele é meu rei. Vim para dizer que ele é meu rei. Graças, papai. Olá, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Um privilégio, uma honra estar com você mais uma vez na nossa reunião da Família da Fé. Espero que você esteja se sentindo muito bem, porque é isso que a graça produz em nossas mentes, em nossos corações. Um sentimento de satisfação interior muito grande. A mente repousada, não é? A certeza de que você é um filho de Deus. Eu tenho certeza que o teu espírito aí testifica que você é um filho, uma filha de Deus, abençoado e abençoada com todos os bens. Seja feliz cada vez mais em sua vida, aproveite e desfrute de tudo aquilo que nós temos para te oferecer, que é bem-estar para a tua mente, convicção, firmeza, consolo, conforto. É isso que nós queremos que você tenha em seu coração, no meio desse mundo cheio de teorias, de filosofias, de coisas que, na verdade, pouco importam. O que importa é que você esteja bem, sabendo de onde vem, para onde você vai, o que você está fazendo aqui com a sua verdadeira identidade, tá bom? Nesse momento nós vamos entrar na ministração da palavra
Daqui a pouquinho, na verdade, daqui a pouquinho entramos na ministração da palavra e contamos com você. Preste muita atenção em tudo que você vai ouvir hoje na ministração da palavra do Evangelho da Graça. É muito importante, um tema atual, um tema fundamental, tá bom? Então até já. Tudo será suprido. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses o seguinte, capítulo 4, verso 18. Eu recebi tudo e tenho abundância. Estou pleno, havendo recebido de Epafrodito o que enviastes. Olor fragrante, sacrifício aceito, agradável a Deus. Verso 19. Meu Deus, pois, suprirá tudo o que vos falta, conforme suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Aqui não está falando de riquezas espirituais, porque você já está abençoado com todas as bênçãos. Aqui está falando de dinheiro, de prosperidade, de finanças. Como você se sente sabendo que a palavra diz que você será suprido em tudo o que te falta? Imagine que não há ataques ao teu coração, não há desgaste físico, não há tensões. Imagine que hoje você saiba já que suas necessidades de amanhã serão supridas. Como você se sentirá? Pois é isso que a sementeira faz. Quando você semeia, você fica convicto de que meu Deus suprirá tudo o que me falta conforme suas riquezas em glória. Há uma garantia na sementeira. Quando Paulo recebeu a semente dos irmãos, ele disse: meu Deus, minha cobertura. Alô, meu apostolado, meus anjos, meu Deus suprirá. Depois que você semeia, tudo, diga, tudo. Você tem necessidades? Você quer que certas coisas sejam supridas em sua vida? Pois qual é a garantia de que isso seja feito? A sementeira. Passe este espírito à sua esposa, a seu marido, a seus filhos. A sementeira é como um seguro que cobre todas as áreas de sua vida. Da mesma maneira que o seguro cobrirá qualquer situação que acontecer com seu carro, por exemplo. Você semeou? Então repouse e declare: tudo está suprido em minha vida. Abba, Pai. Yo quiero hacer el bien y no lo alcanzo. No quiero hacer el mal, pero me encuentro atrapado.
y lo hago. Qué difícil explicar esta situación, un misterio encerrado en mi interior. Mi cuerpo me seduce con patrañas y me vienen tentaciones tan extrañas y me engañan. Y me miro en el espejo y me analizo, descubriendo que el reflejo es mi enemigo. Y llevaré cautivo mis propios pensamientos cuando intenten traicionar mi conciencia, derribando en mi cabeza las inútiles ideas, cuando intenten infiltrar mi herencia y robarme la inocencia. Dios es testigo que soy mi peor enemigo. Mi mente me condena y me culpa, me humilla, me acompleja y me acusa sin excusa. Y aunque sé que soy espíritu perfecto, todavía la maldad en carne siento. Mi cuerpo me seduce con patrañas y me vienen tentaciones tan extrañas y me engañan. Y me miro en el espejo asombrado, descubriendo que el reflejo es mi adversario. Y llevaré cautivo mis propios pensamientos cuando intenten traicionar
Assim é, espero que você tenha desfrutado até aqui de tudo que nós pudemos te oferecer. A nossa reunião é a reunião da família da fé. As pessoas que pensam. É importante pensar, mas não pensar teologicamente, não pensar como o mundo pensa, pensar com a mente de Cristo ativada, teu espírito ativado, porque Cristo já está em você. Não é? O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo está em você. É a mesma coisa. Não há a primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade. Não, Deus é um só. Ele se manifesta e se manifestou de várias formas, inclusive de uma forma humana. Hoje o tema tem por título O Arrebatamento da Igreja. Nós falamos a respeito de Cristo, a vinda de Cristo, a fé em Cristo no último vídeo. E agora vamos estar falando do arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento ela tem vários sentidos, sendo que os dois principais são o sentido de traslado, como um rapto, e o que é tido mais como emocional ou místico relacionado aos sentidos. Este é um dos temas, um dos sentidos da palavra arrebatamento. Rapto, muitas vezes emocional também, ou místico, alguém que foi arrebatado nos seus sentidos. Nós vamos ver tudo isso com os textos, com evidência para você entender. E hoje vamos ministrar esse tema que ao mesmo tempo ele é simples de aclarar e também polêmico por culpa da teologia. Teologia, o ensino da teologia, acabou polemizando, não é? Este tema tão importante para os dias de hoje e que a teologia tem explorado de forma muito complicada e muito errada durante muitos e muitos anos. A palavra arrebatamento ela aparece poucas vezes na Bíblia, mas a maior parte destes textos que vem com a ideia, ainda que não tenha escrito ali arrebatamento no texto, mas a ideia de arrebatamento ela vem com uma conotação diferente do que realmente ela deve existir. Porque o arrebatamento que nos interessa, ele vem com uma conotação espiritual, tá bom? De iluminação no entendimento. Vamos a alguns exemplos bíblicos do que não é ou do que não foi arrebatamento espiritual. Arrebatamento como traslado ou transposição ou transposto. Hebreus 11:5. Pela fé Enoque foi transposto ou trasladado para não ver a morte e não foi encontrado porque Deus o trasladou. E antes que fosse transposto ou trasladado, teve testemunho de ter agradado a Deus, né? Em Gênesis 5:24, o texto original diz que Deus o levou. Levou Enoque embora. Atos 8:39. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais e seguiu gozoso seu caminho. Filipe foi simplesmente transportado de um lado para outro. Né? Ele estava ali com o eunuco, de repente ele foi transportado de um lado para outro. E em 2 Reis 2:11, o texto diz que Elias foi elevado aos céus em um redemoinho. Você pode interpretar isso como arrebatamento, mas não é o arrebatamento que nos interessa aqui. São apenas textos que demonstram o que a gente queria mostrar para você, que é um arrebatamento no sentido de traslado. Saiu de um lugar e foi para o outro. Agora, o segundo ponto, arrebatamento dos sentidos, ou êxtase. Tem um exemplo muito forte aqui, que é exatamente o momento em que Pedro vê um lençol descendo do céu. Atos capítulo 11, verso 5. Estava eu, Pedro, na cidade de Jope, orando, e vi em êxtase uma visão, algo semelhante a um lençol que descia do céu e vinha até mim. Um êxtase é uma coisa um pouco até mística, tá? Mas foi um enlevo, né? Que Pedro teve ali, um êxtase.
E ele teve que aceitar através deste êxtase que os gentios faziam parte da família espiritual de Deus. E mesmo assim, mesmo ele tendo aquela visão, e depois ouvido a voz que dizia para ele não considerar a coisa imunda aquilo que Deus purificou, se referindo aos gentios, ele não entendeu nunca aquilo de forma espiritual. E agora nós veremos o tipo de arrebatamento que é o que nos interessa no tema de hoje, o arrebatamento espiritual, que vem seguido de revelação e de entendimento. É isso que nos importa. Paulo teve que ser convertido, iluminado, para que pudesse ser o apóstolo a todos os povos, como diz a palavra que ele foi. Então nós vamos aqui entrar em cheio no arrebatamento no espírito que Paulo, o apóstolo da graça, teve para conseguir levar o seu ministério adiante, aquele que Deus lhe deu. Esse texto é clássico, está em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 1 em diante. Está aí na sua tela. Certamente não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E conheço ao tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso onde ouviu, isto é muito importante, ouviu palavras inefáveis que não é dado ao homem expressar. De tal homem, no sentido espiritual, homem como ser espiritual, diz ele, Paulo, me gloriarei, mas de mim mesmo, carnalmente, Paulo, ser humano, em nada me gloriarei, senão em minhas debilidades. Entretanto, se eu quisesse me gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade. Mas não digo para que ninguém pense de mim mais do que vê em mim ou ouve de mim. O que Paulo quis dizer exatamente quanto a esse texto, verso 6? Ele quer dizer que se ele tivesse exposto tudo o que ele ouviu no paraíso, ele teria dito a verdade, porque ele não seria, vamos dizer o termo claro, não seria maluco ou louco de mentir. Mas, para evitar que ele fosse tido como arrogante, ele escondeu tudo o que ele ouviu lá. Tá? E o verso 7. E para que eu não me exaltasse acima da medida pela excelência das revelações, me foi dado um aguilhão na carne, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteasse para que não seja um super exaltado. E aqui eu vou apresentar para você uma nota, uma observação. O primeiro arrebatado na igreja de Cristo foi Paulo. O primeiro que foi arrebatado espiritualmente falando, claro, excetuando a Cristo, que isso é uma outra história, Cristo é o próprio Deus. Tá? Então vamos aqui enfatizar o que eu falei, a palavra ouvir. Tá? Pedro viu, Enoque não viu nada, ele simplesmente foi trasladado, Elias também foi trasladado, mas aqui a ênfase é no que Paulo ouviu. O que ele ouviu? Palavras inefáveis. O que você está ouvindo hoje também é o Evangelho da Graça. São palavras inefáveis. Que quando ele ouviu lá, ele não teve como expressar e nem colocar isso publicamente, porque ele não sabia como fazer isso. E ele disse, graças a Deus que me escolheu para ouvir o que eu ouvi, me sinto honrado, foi o que ele disse, né? Muito bem. E aí ele recebeu um espinho na carne, nós não vamos entrar hoje na questão de ser um mensageiro de Satanás, que o esbofeteasse, não é esse o propósito, falar sobre esse assunto. O propósito é mencionar exatamente o que Paulo ouviu, ou seja, o arrebatamento espiritual que ele teve, para que ele pudesse exercer o seu ministério. Muito bem? Então, o que Paulo ouviu e viu? Bom, ele veio trazer para nós, através das 14 cartas que ele escreveu, a revelação do Evangelho da incircuncisão, Evangelho da Graça, que é o que está diante de vocês
neste momento com esta ministração. E agora nós vamos para o terceiro ponto, que é onde nós vamos nos deter mais, que tem a ver com o tema deste momento. O arrebatamento da igreja. O arrebatamento no Espírito. O arrebatamento da igreja de Cristo no Espírito. Desde já, lembre-se do que Paulo recebeu, que foi o quê? A palavra do Evangelho da Graça, foi lá que ele esteve lá para ouvir isso, no terceiro céu, no paraíso. E você compare agora que aquilo que Paulo ouviu lá, a igreja também ouviu aqui, só que de Paulo e não diretamente de Cristo ressuscitado. Então, dois fatores essenciais em ambos os casos, o que Paulo ouviu e o que você está ouvindo agora, o que a igreja ouviu. Primeira coisa, através da iluminação no entendimento. Primeira coisa que tem que acontecer no arrebatamento da igreja, primeira etapa desse arrebatamento, digamos assim, para você entender melhor, é a iluminação do entendimento. E a segunda coisa é a conversão ao verdadeiro evangelho de Cristo ressuscitado. Iluminação, conversão. É importante que você leia e entenda com atenção o capítulo 1, versos 3 a 14 da carta de Paulo aos Efésios, que ali você tem um verdadeiro arrebatamento. Mas nós vamos comentar aqui a respeito disso, do verso 11 ao verso 13 de Efésios 1. Vamos para a tela, aí está o texto. Paulo diz aos Efésios: nele também, em Cristo, tivemos herança, havendo sido predestinados conforme ao propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade, ou seja, sua soberania, a fim de que sejamos para louvor de sua glória, nós os que primeiramente esperávamos em Cristo. Veja só, aqui existem cortes. O primeiro corte é, no verso 11, nós fomos predestinados para um propósito. Deus não predestinou a gente, os filhos de Deus, seus filhos, seus eleitos, para que a gente ficasse se entretendo com as coisas, com religião, por exemplo. Não. Nós fomos predestinados por Deus para um propósito, para o arrebatamento, para o entendimento, para a iluminação espiritual, para a conversão espiritual. E aí ele diz que nós, os que primeiramente esperávamos em Cristo. Em que você põe a sua esperança ou em quem? Nós, eu, a família da fé, aqueles que já foram iluminados e convertidos ao Evangelho de Cristo e hoje estamos crescendo neste Evangelho, fomos iluminados e convertidos com a finalidade de esperar em Cristo aquilo que ele prometeu. Olha, a ressurreição e a transformação dos corpos. Para isto fomos predestinados. Isto se chama finalidade do arrebatamento. Para quê o arrebatamento? Para que nós entendemos hoje o que nós entendemos? Não é? E o verso 13 ele é chave. Nele, Paulo disse aos Efésios, em Cristo também vós, havendo ouvido a palavra de verdade, que é o evangelho de vossa salvação, que é a boa notícia, a boa nova, e havendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui tem algo importantíssimo. Dois cortes importantes, e vamos para o terceiro depois. Este aqui é o verdadeiro arrebatamento no Espírito. O arrebatamento da igreja está aqui. Porque ele envolve, número 1, ouvir o evangelho de verdade. O que você está ouvindo aqui hoje? O evangelho de verdade. Que é o evangelho de sua salvação. Salvação do quê? Do dia a dia. Salvação da escravidão. Livrados da escravidão da lei. Livrados da religiosidade. É para isso que você está ouvindo isso aqui que você está ouvindo hoje. E número 2,
crer no evangelho da verdade. O que está lá no verso 13, não é isso? Ouvir e crer. Você ouviu, você creu? Muito bem. Então, você é selado com o Espírito Santo, que é o próprio Cristo, o Espírito de Cristo. A promessa que ele nos deu, o evangelho da verdade, o Espírito Santo da promessa. E aqui diz uma coisa muito interessante. Nele, em Cristo, em quem nós dormimos, aqueles que se foram, dormiram em Cristo. O que é dormir em Cristo? É dormir dentro da mente do próprio Cristo. Isto é muito forte, nós vamos ver isso no texto seguinte, aí logo, logo. De posse real deste entendimento, nós vamos avançar para o próximo versículo. Vamos lá. Que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. É outro contexto que fala sobre o arrebatamento da igreja. Tá? Muito bem. Nós falamos de Efésios, que é a primeira etapa desse arrebatamento, que é a iluminação e a conversão a Cristo, Cristo ressuscitado. E agora nós vamos dar sequência na outra carta de Paulo, que é aos Tessalonicenses. Está na tela aí, 1 Tessalonicenses 4, 13, 14 em diante. Irmãos, disse Paulo, não queremos que vocês ignorem com respeito aos que dormem, ou não queremos que ignoreis com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais. Para que não vos entristeçais exatamente como os demais homens que não têm esperança. Os gentios que não têm esperança são os gentios que não têm a conversão, a iluminação no seu espírito. E os gentios que têm esperança somos nós, a quem foi revelado este evangelho, e nós fomos iluminados, ouvimos e cremos. Estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, veja, agora entra um outro passo aqui. Assim também Deus trará com Jesus aos que dormiram nele. Eu entendo que aqueles que se foram estão dormindo no Senhor, mas não entende. As pessoas não entendem exatamente o que significa esse dormir no Senhor. É dormir dentro dele, no seu interior. Nós estamos dormindo, nós não, aqueles que se foram, dormiram dentro do Espírito de Cristo. Estamos ali guardados no interior de Cristo espiritualmente. Isso é fantástico, é por isso que o Espírito de Deus vive também em nós, dentro do nosso espírito. Nós somos morada, templo do Espírito Santo. Mas aqui temos uma informação importante, que ela está grifada no verso 14 aí. Deus trará com Jesus aos que dormiram nele. Trará. É uma vinda. É uma vinda. E é uma vinda real, com corpos glorificados. Veja só, não é uma coisa invisível, não. Tem gente por aí ensinando que a vinda de Jesus já aconteceu, né? Alguns dizem que foi no ano 70, lá no templo, no mesmo momento do templo, da destruição do templo de Jerusalém. Isso não existe. Ali foi um juízo para os judeus, né? É como se Jesus viesse para julgar os judeus lá, mas nós somos gentios e nós somos membros da família da fé. E aqui Paulo está dizendo que Deus trará futuro com Jesus aos que dormiram nele. Está falando de uma ressurreição. O verso 15 fala sobre isso. Porque isto vos dizemos segundo a palavra do Senhor. Não é a palavra do Senhor a Bíblia, não. Paulo está dizendo aqui agora que ele está falando para os Tessalonicenses, pessoalmente, o que Paulo presenciou e ouviu do próprio Cristo no paraíso. Que nós que vivemos, ou seja, como eu estou aqui hoje, se esse dia do Senhor, se essa vinda do Senhor fosse hoje, né? Isto é para mim agora, para você também que está me ouvindo aqui agora, vivo ainda neste mundo. Que nós que vivemos, que tivermos permanecido vivos até a vinda do Senhor,
não precederemos aos que já dormiram. Ou seja, eles virão primeiro, a ressurreição vem primeiro. Verso 16. Porque o Senhor mesmo, com brado de comando, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, descerá do céu. Isso aqui é literal, isso aqui não é místico, isso aqui é real. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estavam dormindo no Senhor, né? Dormindo. Ok? Verso 17. Depois nós, os que estivermos vivendo e permanecemos, estamos aqui, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ou entre nuvens, diz uma outra tradução, para receber ao Senhor no ar, no ambiente que estiver acontecendo naquele momento. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Hoje nós estamos para sempre com o Espírito Santo de Deus, mas isso é algo ainda temporário, não é que o Espírito vai embora, não. É que no dia final, no dia de Cristo, neste dia que está sendo apresentado aqui, aí nós, os que estivermos vivos com o entendimento da graça, e aqueles que vierem ressuscitados já virão com o entendimento da graça. Entenda isso, é bem importante. E há algo bem importante aqui, a ser considerado. Estes é que serão arrebatados. Vemos claramente aqui uma vinda e um arrebatamento ao mesmo tempo. A vinda e o arrebatamento. A primeira etapa do arrebatamento aconteceu quando você ouviu e creu e foi selado pelo Espírito Santo. Então o arrebatamento não é para todas as pessoas que estiverem aqui, como o sistema religioso ensina, como a teologia ensina, que o Senhor virá lá nas nuvens e aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que são religiosos, creem no pecado, creem na existência do diabo, creem na lei de Moisés, estão aqui vivendo em escravidão e serão arrebatados e serão livrados disso tudo. Não, primeiro é o entendimento que tem que mudar. Primeiro é o entendimento, é a transformação pela mente, pelo entendimento espiritual, para ser arrebatado e aí sim, com o corpo glorificado. Aí vem uma outra parte aqui, tá certo? Nós vamos falar aqui agora. Então, o arrebatamento não é mais para quem ainda vai ser iluminado, e sim um arrebatamento para quem já está iluminado e convertido ao verdadeiro evangelho, como nós vimos inicialmente lá em Efésios capítulo 1. E aqui vemos uma perfeita sincronia entre este contexto bíblico com 1 Coríntios 15, 42 a 44, que diz, olha aí, assim também na ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, carne, e é ressuscitado em incorruptibilidade. Um corpo incorruptível. Não é algo místico, não é algo fantasioso. Não é um fantasma que vai ressuscitar em incorruptibilidade. Alguém que ninguém vê, é um ghost. Fantasma? Não. Porque o exemplo disto aqui está lá na ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, depois apareceu por várias vezes a vários discípulos, a várias pessoas. Lembra-se disso? Ele comeu com os discípulos e tudo mais. Ele estava ali com o corpo glorificado. É exatamente aquele corpo que nós teremos. Percebe? Então, isso aqui não é uma coisa que diz assim, Jesus já veio, já foi embora todo mundo, e quando a pessoa morre aqui, ela vai embora e não tem mais transformação, não tem nada. Isso não existe. Tá? Verso 43. Se semeia em desonra, é ressuscitado em glória. Se semeia em debilidade, carne, primeiro Adão, é ressuscitado em poder. Se semeia corpo animal, é ressuscitado em corpo espiritual. Volto a dizer, não é um fantasma, é um corpo espiritual. É visível. Há corpo animal e há corpo espiritual. Mas é espiritual, a gente não vê o que é espiritual. O corpo espiritual é absolutamente visível. Por quê?
porque tem algo aí para acontecer, para se manifestar. A manifestação de Cristo ressuscitado era visível. E é por esta razão também que nós fomos predestinados, santificados, justificados e reconciliados com Deus. Para quê? Para o que vem agora. Governar sua criação. Com isto nós vamos finalizar. Romanos 8, 16 em diante. O próprio Espírito testifica a nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Você não precisa de prova exterior a você para você crer que você é filho de Deus. Explicar a criação, que a criação é Adão e Eva, não precisa de nada disso. Você precisa apenas de que teu espírito seja testificado pelo Espírito de Deus que vive em você, de que você é um filho de Deus. Só basta isso. Se filhos, também herdeiros. Herdeiros. Donos do mundo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que padecemos juntamente com Ele, sim, para que juntamente com Ele sejamos glorificados juntamente com Ele. Ele ressuscitou? Tem um corpo glorificado? Sim. E nós também teremos. Pois tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura, que em nós há de se manifestar. O que é manifestar? É uma aparição pública. É algo visível que vai acontecer com o corpo glorificado nesse mundo. Isso tem uma finalidade que vai estar no contexto desse último texto aqui. Verso 19, porque o anelo, o desejo ardente da criação é a espera. É isso que a criação está esperando. Cadê os filhos de Deus? Cadê? Cadê os filhos de Deus para nos governar? Então a criação espera pela manifestação, em outra tradução diz, pela revelação dos filhos de Deus. Apareça, filho de Deus, mas não apareça de qualquer maneira. Hoje nós estamos aqui, mas com essa debilidade, com esse corpo limitado, nós não podemos fazer praticamente nada do que seja importante para governar esta criação. Não tem como. Estamos limitados por esta manifestação de carne e sangue. Então, a criação, toda, natureza, animais, fauna, flora e o próprio homem está aguardando que os filhos de Deus cresçam e apareçam abençoados. 20, porque a criação foi sujeita à vaidade. O que quer dizer isso? A criação foi desvalorizada. A criação vive desvalorizada, judiada, maltratada, não por sua própria vontade, senão por causa daquele que a sujeitou em esperança. Porque também a própria criação será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. O que existe hoje? Uma criação sujeita pela corrupção dos homens, das potestades e dos principados que estão nesse mundo sem o conhecimento desta verdade, e eles simplesmente escravizaram a criação, segundo seus interesses pessoais. Os poderosos deste mundo, os bilionários deste mundo, que não têm conhecimento desta verdade, porque são muito poucos os que têm conhecimento da verdade, talvez nenhum deles ainda tenha. E nós estamos aqui para mostrar a eles, aos principados e potestades, o que é o verdadeiro evangelho, não isso que a religião trouxe até agora. Então, a criação será libertada no momento em que estes filhos de Deus, nós, os filhos de Deus, com corpos glorificados, juntamente com os que vieram da ressurreição dos mortos, dos que estavam dormindo, vamos mostrar o que é a verdadeira liberdade com responsabilidade dos filhos de Deus. E o verso 22, o último que nós estaremos lendo aqui agora, porque sabemos que toda a criação geme. Toda a criação está gemendo. O que é gemer? O texto diz que geme igualmente, animais, florestas,
fauna, agricultura e homens. Seres humanos. Tudo isso junto está gemendo e está igualmente com dores de parto até agora. O que é isso? O sentimento que eu não tenho, mas uma mulher tem, que a gente imagina que seja algo tremendo que precisa sair de dentro para fora, claro, e vir à luz. Algo que traz gozo, que traz esperança, que traz alegria. Imagina uma mãe quando põe o filho para fora, quando pare o seu filho. É um sentimento que Paulo usou aqui para expressar como vai ser tremendo quando a criação disser: eis aí os filhos de Deus que nós esperávamos. Isso só pode acontecer com um corpo incorruptível. E aqui estamos falando então do arrebatamento da igreja. Olha, e de que forma será esse arrebatamento? A teologia ensina umas bobagens, né? A igreja será arrebatada, depois vem o milênio, o diabo será solto da sua prisão, e depois volta para enganar a igreja. Olha, isso tudo isto sim, fantasia hollywoodiana que a teologia criou. E hoje isso assusta as pessoas e as confunde completamente. Você hoje não está sendo confundido. Hoje você está sendo aclarado no seu entendimento para que você compreenda o que significa tudo o que está na palavra do Evangelho da Graça, que nunca te ensinaram da maneira que está sendo ensinado hoje. Por isso estamos aqui pensando com a mente de Cristo. E é isso que o Senhor tem para te dar, tem para te oferecer à tua mente neste momento. Regozije-se, glorifique a Deus por ter sido revelado isto para você. Se você não entendeu ainda, isso é muito complicado, é claro, porque eu entendo que você veio de um sistema religioso, onde falar tudo isso é bem tremendo para se receber assim, numa meia hora de ministração, mas tenho certeza que você está pensativo. E é para você estar mesmo. Porque este tema é fundamental para a sua vida. Depois de tanta coisa que você já ouviu e já deve ter ouvido, como eu também. Eu não estou pregando isso aqui que eu pregava há 30 anos atrás. Não. Eu vim do sistema. Eu também ensinei muitas coisas erradas, segundo a teologia. E graças a Deus o Senhor nos revelou através do nosso apóstolo também. Houve um apóstolo anterior a mim e anterior a todos os pregadores de graça e apostolado que hoje estão falando a verdade para você. É importante falar a verdade, sem religiosidade. Chega de religião, chega de teologia. O que importa agora é a verdade. A verdade está aí diante de você, desfrute dela. Ouça outras vezes esse texto, esse vídeo, veja quantas vezes você quiser, 10, 20 vezes, até que a tua mente esteja aí gabaritada para você receber esse entendimento. Tá bom? Abençoado e abençoada com todas as bênçãos, foi uma honra, um prazer, um privilégio. Na próxima semana estaremos aqui para levar até você um outro tema, um outro estudo que vai te levar a uma outra etapa de entendimento. Até lá! Abençoado e abençoada com todos. Toda a minha confiança está posta em Ti, Senhor, porque Tu és soberano. Água, Pai. Está
Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.